Fala, rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo com animação, porque tem informação quente sobre SAF dentro do Vasco da Gama. A gente vai falar aqui sobre Juninho Pernambucano, um dos maiores ídolos da história do clube, pode sim retornar para o Vasco agora como um diretor executivo após esse processo de transformação do Vasco em uma sociedade anônima do futebol. Quer saber tudo o que está acontecendo? Fique até o final, a gente vai falar também sobre a coletiva que aconteceu hoje pela parte da manhã no CT Moacir Barbosa, do novo reforço Juan Quinteiro, o colombiano, inclusive, falou sobre a SAF, esse processo que deve acontecer dentro do Vasco, também falou sobre a empolgação de estar chegando num clube gigantesco como o Gigante da Colina e também muitas outras informações que ele trouxe nessa coletiva e a gente vai mostrar para vocês, trazer também trechos da coletiva do meio-campo Juninho, que falou também sobre esse processo de transformação do Vasco em uma sociedade anônima do futebol. Hoje também foi dia de jogo-treino no CT Moacir Barbosa, profissional contra sub-20. Vamos trazer as informações e muitas outras novidades. Então, como vocês estão vendo, é claro, o vídeo está repleto de notícias e você, torcedor vascaíno, não pode perder. Então, desde já eu já te falo, seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Então, é claro, se você é Vasco, se inscreva no canal, não perca tempo, aqui embaixo, se inscreva, ative o sininho de notificação para fazer com que os meus vídeos cheguem até você. Deixe também o seu like, vamos tentar aí chegar na meta dos 2.000 likes. E é claro, o seu comentário, se você é a favor aí de um possível retorno do Juninho como diretor executivo do Vasco da Gama. Tranquilo, torcedor? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco e começar rápido, porque o vídeo tá cheio e você tem que ficar até o final para saber de tudo. Iniciar falando sobre esse jogo treino que aconteceu lá no CT Moacir Barbosa. Os reservas entraram em campo e enfrentaram a equipe sub-20 do Vasco. O Vasco foi a campo com Raus no gol, o segundo goleiro, Leonardo Matos, Juan Quinteiro, Zé Vitor e Riquelme, formando aí o seu sistema defensivo. O meio-campo sendo composto por Zé Gabriel, Luiz Henrique, Isaac Laranjeiras e o ataque Figueiredo e Getúlio, no caso, O jogo foi 3-1 para o time do Vasco da Gama, o time principal. O Tavares, do Sub-20, abriu o placar, mas logo em seguida os reservas viraram com gols de Getúlio, Laranjeira e Figueiredo. Ou seja, Vasco 3, Sub-20 do Vasco 1. Após essa partida, tivemos aí a coletiva do Juan Quinteiro, que já estreou, já foi a campo hoje, como jogador oficialmente do Vasco da Gama. Ele falou sobre diversos assuntos, disse inclusive sobre a SAF do Vasco da Gama, mas revelou sobre a emoção de fato em estar vestindo a camisa do Vasco e deixou bem claro que esteve em São Januário nessa última semana, na partida entre Vasco e Bangu, e já sentiu a energia da torcida vascaína e deixou bem claro que é diferente. Então, sem muita enrolação, dê aí uma olhada nas palavras do Juan Quinteiro, falando sobre chegar no Vasco da Gama, sobre inclusive contato com os colombianos, como Fred Guarim, Riascos, que já vestiram a camisa do Vasco, e também sobre a emoção de estar em São Januário pela primeira vez. Feliz primeiro de estar aqui nesse clube gigantesco, que é o Vasco. Tinha acompanhado já quando você me falou, fez contato comigo. Já de primeira comecei a olhar o time, a olhar os jogadores. Já conhecia você também, trabalhei com ele no Fortaleza e quando me falou, não pensei duas vezes, em falar que queria vir, que queria estar no projeto dele. Ele apresentou o projeto para mim também. E estou aqui para ajudar e para fazer o meu melhor, para mim e para o clube. Conosco, o Fred, por aí compartilhei com ele, acho que uma vez na seleção, com o Peckerman. O Riasco, é da minha cidade, conosco também. Tem vários colombianos que foram bem já aqui no Vasco, tem história. Não falei com eles, a verdade. Quando você falou comigo, não duvidei em falar que sim para chegar aqui no clube. Sei que o clube estava passando por uma dificuldade no momento, mas é um clube gigantesco, Um clube que tem uma história gigante, que é um gigante do futebol brasileiro, do futebol mundial e sul-americano. Assim que não duvidei em falar que sim a uma camiseta como essa aqui. Deu? Perfeito. Foi lá para Volta Redonda, você estava lá, Não, fui agora no São Januário. Foi em São Januário. E aí, o que você achou da atmosfera? Lindo, muito lindo. Muito lindo? Já queria estar lá.
Então, como vocês viram aí, o Juan Quintero chegando bastante empolgado para vestir a camisa do Vasco. Só para relembrar, um colombiano, zagueiro de 26 anos, chega por empréstimo do Fortaleza até o final dessa temporada. Porém, após o término do contrato com o Vasco, ficará livre no mercado, pois também chegará ao fim do seu contrato com Fortaleza de maneira simultânea. Caso venha desempenhar um bom trabalho, durante esse ano, o Vasco poderá renovar o seu contrato para 2023. Além de tudo isso, o Juan Quintero, é claro, foi perguntado sobre o que está acontecendo atualmente no Vasco e chama mais a atenção: o processo de transformação do clube em uma sociedade anônima do futebol, não um clube empresa, para deixar bem claro, pois o que será vendido é apenas a parte do futebol do Vasco da Gama. E o Juan Quintero respondeu, falou sobre isso e desabafou sobre essa oportunidade e essa mudança que deve acontecer no Vasco da Gama. Muito bem, na verdade não estou muito bem informado, sabe? Eu só acho que é trabalho da diretoria, mas se é para crescimento do clube, se é para o clube melhorar, claro que todos aqui vamos estar felizes, né? Então, como vocês viram aí, o Juan Quintero deixou bem claro que não está muito informado sobre o assunto, mas se for para o crescimento do clube, é claro que ele fica bastante feliz. E além dessa coletiva do Juan Quintero, também teve outra coletiva na parte da manhã no CT Moacir Barbosa, do meio-campo, Juninho. Como está aparecendo aí a foto para vocês, o Juninho deu uma entrevista, falou sobre diversos assuntos, mas igualmente aconteceu com o Juan Quintero. Ele também foi perguntado sobre SAF, o que irá acontecer e qual seria a opinião dele. Ele tentou fugir ali das perguntas, mas é claro, deixou bem claro qual seria ali a sua opinião sobre essa mudança que deve acontecer no Vasco. Ele disse o seguinte: a gente comenta, mas não sabemos de nada ainda. Não falaram com a gente. Acho que é bom pro Vasco, mas isso é decisão da diretoria. Espero que dê certo e chegue para somar. E segue finalizando da seguinte maneira: não entendo muito de SAF, mas acho que chega para ajudar. Salário em dia, poder trabalhar tranquilo, é a melhor coisa que tem. Então, parece que de fato o que está acontecendo no extracampo vai sendo levado para o elenco Cruz Maltino e trazendo felicidade, Realmente um ambiente melhor, com salários em dias, um Vasco organizado, uma estrutura finalmente dentro do futebol do Vasco é o que empolga, tanto nós torcedores quanto também todos os jogadores do elenco Cruz Maltino. Mas há uma dúvida ainda com relação à SAF, do que será feito, quais passos que deverão ser tomados aí nesses próximos dias, nessas próximas semanas, para constituir a SAF do Vasco da Gama. Primeiramente, quero explicar, antes de falar sobre esse aporte de 70 milhões, o que deverá ser feito para aprovar ou desaprovar o processo de transformação do Vasco em uma sociedade anônima do futebol. Primeiramente, deverá haver uma alteração do Estatuto do Vasco, porque no Estatuto não permite a transformação do Vasco em uma SAF. Então, para que isso aconteça, será necessária uma votação no Conselho Deliberativo e logo em seguida a aprovação para transformar o Estatuto do Vasco em um estatuto que permita a transformação do Vasco em uma SAF. Nessa aprovação, será necessária uma votação de maioria simples. Lembrando que há 300 conselheiros dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama, 120 da chapa Mais Vasco do Jorge Salgado e 30 da chapa Sempre Vasco do Júlio Brandt, o que faz com que muito provavelmente ela passe aí essa aprovação no Conselho Deliberativo. Após o Conselho Deliberativo, será necessária uma votação, uma AGE, para ser mais exato, como se fosse uma eleição do Vasco, que é uma Assembleia Geral Extraordinária. E também será feito esse mesmo processo para aprovar ou desaprovar. Deixar passar a SAF, no caso, sim, transformar o Vasco em uma sociedade anônima do futebol, ou não, uma votação semelhante ao processo eleitoral que ocorre dentro do clube. Claro, a gente espera que não aconteça o que aconteceu nas últimas eleições, que seja um processo calmo, tranquilo e os sócios votem se querem que o Vasco transforme-se em uma SAF ou não. Esse é o processo que deverá acontecer nesses próximos meses, pois será um processo longo de demora que deve ser finalizado aí apenas no final de março. Com relação ao empréstimo, relembrando que o Vasco, Jorge Salgado em Miami, conseguiu ali com a 77 Partners, grupo de investidores que irá adquirir os direitos de futebol do Vasco, um adiantamento de 70 milhões de reais que será abatido aí no valor de investimento geral, no caso da compra por 700 milhões. Ou seja, caso venha a ser aprovado no Conselho Fiscal e no Conselho Deliberativo, o Vasco receberá esse empréstimo ponte de 70 milhões de reais. E aí você pode estar perguntando, então quer dizer que o Vasco não vai receber esse empréstimo de maneira imediata? E a resposta é não, ainda será necessária uma aprovação. Primeiro, essa aprovação terá que ser
pelo Conselho Fiscal. É um parecer. O Conselho Fiscal vai receber esse documento, que já deve estar em mãos, inclusive. A expectativa é que venha a ser aprovado ou desaprovado nessas próximas 48 horas, e após a aprovação ou desaprovação do Conselho Fiscal, irá ao Conselho Deliberativo para a votação da aprovação ou desaprovação desse empréstimo, o empréstimo ponte de 70 milhões de reais. E aí, como funcionará essa votação? Maioria simples também. O Estatuto exige esse fórum qualificado, no caso, que no mínimo 151 conselheiros devem aprovar, no caso, para que passe o empréstimo e o Vasco receba esses 70 milhões de reais. Caso venha a ser aprovado, há um acordo entre Vasco e 77 Partners para que no dia seguinte caia nas contas 70 milhões de reais do gigante da colina. O que será feito com esse dinheiro? Pagamento de salários atrasados, dívidas com fornecedores e afins e contratações de novos jogadores. Essa é a expectativa com esse valor de 70 milhões de reais que cairá nas contas do Vasco. Então é basicamente isso relacionado a esse empréstimo, 70 milhões, pagamentos irão acontecer, caso, é claro, venha a ser aprovado tanto pelo Conselho Fiscal quanto também pelo Conselho Deliberativo. E após esse empréstimo, aí começará a se desenrolar o processo de transformação do Vasco em uma sociedade anônima do futebol, mediante, lembrando, é claro, caso venha a ser aprovado, tanto pelo Conselho Deliberativo quanto também pela Assembleia Geral Extraordinária. Muitas mudanças irão acontecer na SAF e parece que uma delas já está começando a ser visada. A chegada de um diretor executivo que atualmente o Vasco não tem. O Vasco conta com um gerente de futebol, o Carlos Brasil. Porém, o diretor executivo, que tanto foi comentado, o Anderson Barros, foi falado também sobre o André Mazuco, vários nomes surgiram aí no Vasco, mas nenhum fechou. Acabou chegando o Carlos Brasil. Porém, parece que com a instituição, a instauração da SAF dentro do Vasco, poderá chegar um diretor executivo conhecido pelo torcedor vascaíno, Juninho Pernambucano. Ontem, na parte da noite, o canal Atenção Vascaínos, que a gente é um canal aí que cada um quer, é claro, o seu espaço, mas eu venho falar, tá fazendo um trabalho excepcional se tratando de SAF do Vasco da Gama. Ele teve um contato, teve uma pequena entrevista com o representante do Juninho Pernambucano aqui no Brasil. E o mesmo esclareceu essa situação, que de fato as portas para o Vasco, via Juninho Pernambucano, jamais foram fechadas e ele pode sim ser o novo diretor executivo do Vasco. Inclusive, durante essa entrevista, o mesmo representante revelou e realmente confirmou que já houve reuniões entre Vasco e o próprio Juninho. Nessa reunião, em nome do Vasco, estava o presidente Jorge Salgado e o VP de Finanças Adriano Mendes e, é claro, também o próprio representante. Essas conversas já aconteceram, o próprio Juninho e seu representante viram a SAF, o projeto SAF no Vasco. Segundo informações do mesmo, se encantaram. É um projeto muito bonito, um projeto grandioso, é melhor usar essa expressão, que realmente deixou o Juninho aí com vontade até de participar do próprio. Então, quem sabe aí, caso venha a ser confirmada, volto a repetir, mediante a AGE, mediante também a Conselho Deliberativo, o Juninho pode retornar ao Vasco trabalhando agora. É claro, não como jogador, mas como profissional, um diretor executivo e sendo aí dos nomes, um dos chefes do Vasco da Gama para o mercado do futebol, tanto brasileiro quanto também internacional. E aí, ficaria feliz com o retorno do Juninho para essa área, para esse perfil, para essa nova gestão que poderá ser implantada do Vasco? Deixe a sua opinião aí nos comentários, eu faço questão de responder a cada um de vocês. Se vocês querem mais detalhes, vai lá no canal Atenção Vascaínos, é uma entrevista bem legal, não tem porquê eu não ficar falando de onde é o canal, esse é o trabalho de um jornalista, de uma pessoa que fala sobre Vasco, é realmente dar crédito a quem deu a notícia, e a notícia veio de lá, então a gente está dando os créditos. Uma excelente informação, quem sabe o Juninho não poderá estar retornando ao clube. Esse foi o vídeo, rapaziada. Se curtiu, deixe seu like, se inscreva, compartilhe para que todos seus amigos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo e para que a nossa família possa crescer cada vez mais. Um grande abraço a todos. É claro, amanhã, 11 horas, no horário certinho, estaremos retornando. Hoje, tanto pela manhã quanto à noite, a gente atrasou em 1 hora, mas amanhã retornaremos ao nosso horário normal. Um grande abraço a todos. Vamos que vamos. Fiquem com Deus. Deixem o seu like, se inscrevam e, é claro, saudações vascaínas.